Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente conversa com a companheira Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, e nos fala sobre a evolução da pandemia no Brasil. O companheiro Bruno Costa, do Setorial de Educação do PT-DF, nos fala sobre a votação do Fundeb, que deve ser colocada em pauta nesta terça-feira. E a companheira Thaís Ribeira, militante do PT de São Paulo, comenta o cenário eleitoral na capital paulista. E Nayara, companheira, a gente começa contigo. O país continua sendo o epicentro da crise, agora com um crescimento da quantidade de casos, em especial na região sul e também sudeste do país. Isso muito ligado ao fato da política de flexibilização e redução do distanciamento social, decisão tomada nos governos locais, mas muito incentivado pelo governo Bolsonaro. E o fato é que a gente tem hoje mais de 2 milhões de pessoas contaminadas e atingindo a marca de 80 mil mortos. Olá, aqui quem fala é Nayara. Eu sou presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, São Paulo, e sou militante da Articulação de Esquerda e do PT de Campinas. Falando da pandemia do coronavírus no Brasil, uma crônica de falhas e incompetências e uma política de genocídio da população. O Brasil registrou, no dia 19 de julho, dados de 13 horas, a cifra de 2.076.635 casos de coronavírus, sendo 78.871 mortes, óbitos da nossa população. Depois de quase 5 meses da chegada do vírus no Brasil, que ocorreu em 26 de fevereiro, ainda não podemos afirmar que chegamos ao pico da doença, embora a pandemia se comporte diferentemente nas várias regiões que compõem o Brasil. A média móvel de 14 dias de casos novos está mantida em torno de 35 mil casos por dia, desde meados de junho, enquanto que a média móvel de 7 dias para os óbitos se estabilizou em 1.000 óbitos por dia, desde o início de junho. Se a gente olhar o gráfico dessas mortes, a gente verifica um platô com um número muito alto de mortes diárias, o que equivale à queda de 3 aviões jumbo diários. Chama a atenção que nos piores momentos da Itália, ou mesmo da Espanha, havia uma grande comoção com inúmeras mensagens de condolências e homenagens às vítimas daqueles países. Entretanto, no Brasil, não se vê a mesma comoção com as vítimas. Parece que há uma naturalização das mortes aqui no Brasil. São frequentes as notícias onde autoridades do país, como o antepresidente Bolsonaro, que justificam as mortes dizendo que elas são esperadas, elas são de idosos mesmo, né? Porque eles iriam morrer mesmo, né? Aliás, todos nós morremos um dia. Falas de Bolsonaro naturalizando e minimizando as mortes que têm ocorrido desta forma no Brasil. Houve até economistas que destacaram o lado positivo, pois haveria uma melhora nos gastos com a Previdência. Não é mesmo? O que se tem hoje é que parece que o epicentro, o próximo epicentro da doença no país é a região sul, onde o número de infectados aumentou em 313% nesta última quarta-feira do dia 14 de julho, em relação a 14 de junho. E o número de óbitos cresceu em 283% também relativo ao último mês. O diretor de análise de saúde da Vigilância de Doenças não transmissíveis do Ministério da Saúde afirma que a preocupação com a região sul tem a ver com um aumento significativo durante 4 semanas seguidas do número de casos e número de óbitos. E eles acreditam que a questão da sazonalidade do vírus, no caso de uma região fria como a região sul, né, os ambientes fechados e a temperatura caindo, cria um ambiente propício.
Mas o que a gente viu na região sul acontecer é que, além da situação da sazonalidade nessa época do ano, houve uma quebra em relação à questão do distanciamento social e restrição do fluxo, quando os governos decidiram flexibilizar suas regras de quarentena, né? Avaliando que os casos eram poucos, talvez, ou, enfim, uma conduta pouco responsável por parte dos governos, e isso fez com que a situação explodisse agora, e a situação, por exemplo, em Santa Catarina, notícias de hoje informam que a partir de amanhã, dia 20, o transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros vai estar suspenso por 14 dias na cidade, além das várias proibições em relação à permanência das pessoas em espaços públicos de uso coletivo, né? Então, as restrições bem intensas em Santa Catarina, a gente vendo recrudescer de uma forma bastante forte e intensa os casos na região sul, especialmente nesse estado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as regras de flexibilização da quarentena são as seguintes: a queda mantida e sustentada do número de casos, a queda mantida e sustentada do número de óbitos e a testagem de todos os suspeitos e contactantes com a garantia de isolamento deles. Em outros países que controlaram a doença, ninguém fez por imunidade de rebanho, como tudo indica, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, implementado pelos governantes de plantão. Esse tipo de conduta traria como consequência aumentar absurdamente o número de óbitos e o sofrimento de todos, particularmente dos mais vulneráveis. Ao contrário, nesses países o controle foi feito testando as pessoas e isolando todos os casos positivos. Somos um dos únicos países do mundo que adotou medidas de reabertura com o número de casos crescendo. Muito obrigado, companheira Nayara, pela tua contribuição e opinião aqui no nosso podcast. E companheiro Bruno Costa, em meio a tudo isso, em meio a essa situação de pandemia, a gente tem a discussão na Câmara dos Deputados sobre a renovação do Fundeb. Muita luta ao longo das últimas semanas, e em especial nos últimos dias, para que ele seja colocado em pauta. Nessa segunda-feira mesmo, a gente achava que seria, e não foi, mas o que tudo indica, provavelmente amanhã, na terça-feira, dia 21, o projeto entre em pauta. Bruno, como é que está a discussão sobre o Fundeb? Comenta um pouco para a gente dessa situação. Olá, meu nome é Bruno Costa, milito no setorial de educação do PT no Distrito Federal e estou assessor da bancada do PT no Senado na área de educação. E a gente precisa conversar um pouco sobre um tema decisivo para a educação pública do nosso país. Está previsto para essa semana, na Câmara dos Deputados, a votação da PEC 15 de 2015, que institui um novo Fundeb. E o que vem a ser o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É o principal instrumento de financiamento da educação básica pública em nosso país, da creche ao ensino médio, passando pela educação profissional, educação de jovens e adultos, educação especial, educação do campo, educação indígena e quilombola. Então é um instrumento extremamente estratégico para a educação brasileira. E a vigência do atual Fundeb se encerra este ano, em dezembro. Então, está prevista a votação do novo Fundeb na Câmara dos Deputados para essa semana. A deputada Dorinha Seabra, que é a relatora da matéria, já apresentou um substitutivo que é derivado de amplo processo de debate, de audiências públicas inúmeras realizadas na Câmara dos Deputados, com a participação das entidades da educação, de especialistas, gestores. Esse substitutivo, embora não seja aquilo que a gente gostaria, porque os nossos desafios são imensos na área da educação, mas ele avança em aspectos fundamentais. Ele eleva a complementação da União ao Fundeb dos atuais 10% para 20% do total dos fundos estaduais. Ele consegue também vincular um percentual significativo dos recursos do Fundeb à remuneração dos profissionais da educação, 70%. Ele insere na Constituição o conceito do custo aluno-qualidade, que é uma forma de a gente avançar, né, no nosso patamar de investimento por aluno no Brasil, que ainda é muito baixo, quando comparado ao investimento por aluno de outros países que integram a OCDE. E esse texto está pronto para ser votado. Há um amplo consenso na sociedade em torno desse texto, mas o governo Bolsonaro, aos 45 minutos do segundo tempo, depois de ter se ausentado de todo o debate feito na Câmara dos Deputados, quer destruir esse texto.
que é apresentar uma proposta completamente nova, desrespeitando todo o debate que foi construído. Eles querem sequestrar os recursos da educação para privatizar a educação infantil e para implementar o que eles estão chamando de Renda Brasil, que eles querem acabar com Bolsa Família e construir um programa social que seja a marca do governo Bolsonaro na área social. Só que para isso eles não estão topando injetar dinheiro novo. Eles querem driblar o teto de gastos. Como o Fundeb não está sujeito ao teto de gastos, o Paulo Guedes quer driblar o teto de gastos e sequestrar os recursos da educação pública para esse programa. Isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Eles também estão querendo que o novo Fundeb só passe a valer em 2022, sem dizer como é que a gente vai financiar a educação pública no próximo ano, 2021. Então é extremamente importante que a gente faça uma ampla mobilização nas redes sociais em defesa do texto apresentado pela relatora, a deputada Dorinha Seabra. Essa semana toda a gente precisa estar mobilizado nas redes. Vamos à luta, como diria Paulo Freire, a educação é um ato de amor, um ato de coragem, e a gente precisa, com coragem, pressionar os parlamentares a aprovar um Fundeb que responda aos desafios do Brasil na área da educação. Valeu, Bruno. Obrigado pelo informe, companheiro. E amanhã, todo mundo na mobilização pela aprovação do novo Fundeb. E, pessoal, a gente vai falar agora sobre as eleições de São Paulo. A companheira Thaís Ribeira, militante do PT de São Paulo, nos falar sobre o cenário eleitoral da capital paulista. E o debate sobre o que fazer na capital paulista acirrou-se essa semana com a divulgação de uma pesquisa do Instituto Big Data, em que o candidato ou pré-candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 11% das intenções de voto, enquanto que o atual pré-candidato do PT, Gilmar Tato, pontua com apenas 1%. A discussão sobre qual a melhor tática para o PT em São Paulo, portanto, tem sido discutida amplamente pela imprensa, pelas redes sociais. E uma questão tem sido reincidente. A melhor tática para o PT em São Paulo seria ter Fernando Haddad como candidato a prefeito. Ainda assim, há quem acredite no campo de esquerda que, uma vez Haddad não sendo candidato, o melhor seria, vejam só, o PT não ter sequer candidato, uma vez que o desempenho de Gilmar Tato como candidato seria a mesma coisa de não ter uma candidatura. Acontece que essa discussão não está encerrada. Primeiro porque a decisão que o PT de São Paulo tomou ao escolher Gilmar Tato candidato é objeto de contestação por meio de recurso feito para a direção nacional do PT, que até o momento não se pronunciou. Mas não só por isso. O fato é que São Paulo é a maior cidade do país, é a capital mais importante e certamente é aquela em que o enfrentamento contra a ultradireita e contra o bolsonarismo e as suas crias tem que se dar, destacadamente com as posições apresentadas lá pelo PSDB. E no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o PT nunca deixou de apresentar uma candidatura. E não é por não ter opções, afinal de contas, o companheiro Fernando Haddad reúne todas as condições para ser um bom candidato com total viabilidade para disputar as eleições e para vencer a disputa em São Paulo. E é justamente sobre isso que a companheira Thaís Ribeira fala com a gente a partir de agora. Olá, companheiro Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou a Thaís Ribeira, militante do PT São Paulo, e vou comentar um pouco sobre a situação eleitoral aqui na cidade. Bem, desde a última vez que o camarada Clóvis de Castro deu informe sobre a situação em São Paulo, no podcast de 18 de maio, algumas coisas aconteceram e outras não aconteceram. Dentre as que não aconteceram nesses últimos 2 meses, destaco a não resposta do Diretório Nacional do PT à carta enviada pelos 5 militantes da articulação de esquerda que tinham direito a voto no Colégio Eleitoral do PT São Paulo. Na carta em questão, nossos militantes solicitavam ao DN a reabertura, junto à militância, da discussão sobre a candidatura do PT em São Paulo, de modo a garantir a sua legitimidade. A resposta do DN foi, até o dia de hoje, o mais absoluto silêncio, como se a carta simplesmente não existisse. Já dentre as coisas que aconteceram nesse período,
chamo a atenção primeiramente para a situação geral aqui na cidade de São Paulo. Os casos confirmados de coronavírus passaram de 36.188 em 18 de maio para 165.094 em 18 de julho. Já o total de óbitos em decorrência da doença passou de 2.856 para 8.770 no mesmo período. O aumento do número de pessoas em situação de rua salta aos olhos, embora não existam registros oficiais da Prefeitura sobre isso. Centenas de famílias que na pandemia perderam sua fonte de renda acabaram por se somar às mais de 24 mil pessoas que já se encontravam nessa situação em dezembro de 2019. A sucessão de mortes de moradores em situação de rua por Covid-19 fez com que parte dessas pessoas se instalasse em frente à Prefeitura, exigindo, entre outras coisas, que a Prefeitura parasse de retirar seus cobertores, barracas e objetos pessoais, bem como garantisse condições para sua alimentação e higienização. Dias antes, a Bia Dória, esposa do governador de São Paulo, João Dória, declarava em entrevista que, abre aspas, as pessoas gostam de ficar na rua e elas têm que se conscientizar e sair dessa situação. Fecha aspas. Aconteceu ainda uma nova paralisação dos entregadores de aplicativos da cidade de São Paulo, no dia 14, dando continuidade ao movimento iniciado pelos entregadores antifascistas e pela greve do dia 1º de julho, na luta por direitos e por melhores condições de trabalho. Numa conjuntura que coloca tão em evidência a importância do sistema público de saúde, destacaram-se ainda os atos organizados pelos trabalhadores do Hospital Municipal do Campo Limpo contra a privatização promovida pelo governo de Bruno Covas, que quer entregar a gestão do hospital a uma organização social. Sem contar os movimentos pela reabertura total do Hospital Sorocabana, na zona oeste da capital, ou seja, para que o hospital esteja integralmente a serviço da população, para além da pandemia, com financiamento do SUS. Estes e outros fatos explicitam que a cidade de São Paulo e sua gestão tucana é um dos exemplos mais acabados do bolsonarismo sem Bolsonaro e daquilo que a direita tradicional busca recolocar como alternativa diante de certa inconveniência causada pela deselegância daquele que ela mesma ajudou a eleger. O ataque à destruição dos direitos sociais, as privatizações, as terceirizações e uma completa negligência com relação à pandemia do coronavírus, que caracterizam o governo Bolsonaro, apresentam sua vertente política limpinha e cheirosa na cidade de São Paulo, cujo programa antipopular aprofunda cada vez mais os problemas do povo. Nesse cenário de agravamento da situação econômica, política e social, aumento do desemprego e da deterioração das condições de vida de enormes parcelas da população, foram dados os primeiros passos da campanha de Gilmar Tato à Prefeitura de São Paulo. Esses passos foram dados, porém, não sem a insatisfação de amplos setores da militância que, privados de seu direito de decidir sobre a candidatura, questionam a sua legitimidade e manifestam, inclusive, apoio a outras candidaturas. Dentre aqueles e aquelas que empenharam seus esforços no sentido, primeiro, de pressionar para que Haddad fosse o candidato e depois, para que se fizesse cumprir o estatuto partidário com prévias amplas e democráticas para a escolha do candidato, estão, entre outros, os e as militantes da AE. Embora tenhamos manifestado do início ao fim o nosso desacordo quanto ao método utilizado nesse processo, nos comprometemos enquanto militância a participar e incidir na construção do programa de governo do PT na capital, no sentido de propor diretrizes e efetivas intervenções estruturais na dinâmica econômica, social, cultural e política da cidade. E essas propostas são importantes por duas razões. Em primeiro lugar, pelo fato de que o grupo hegemônico no PT São Paulo tem atuado nessas construções como se vivêssemos tempos da mais absoluta normalidade e não um verdadeiro caos social. E em segundo lugar, porque, caso eleja o prefeito, essa será a única maneira do PT governar para a maioria da população, se opor ao conservadorismo de todos os matizes e se engajar, desde a campanha, no movimento Fora Bolsonaro, Mourão e suas políticas. Dessa forma, a militância da AE vai buscar fazer propostas que possam contribuir para dar concretude a um programa que tenha como objetivo garantir a sustentação popular de um governo que ouse transformar a realidade e assim tornar mais digna a vida dos brasileiros e brasileiras que residem na cidade de São Paulo.
Em face de declarações públicas de apoio ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos, por parte de importantes quadros petistas, bem como os resultados das primeiras pesquisas que mostram Gilmar Tato com 1% das intenções de voto, evidencia-se que as condições de enfrentamento ao bolsonarismo na cidade de São Paulo estão muito desfavoráveis para o PT e para a esquerda, representados por essa candidatura, colocando novamente sobre a mesa a discussão e a importância de que Haddad seja o candidato. Diante disso, a AE, na segunda etapa de uma plenária realizada na última quarta-feira, avaliou que é necessário fazermos um novo movimento de pressão para que o PT reconvoque imediatamente Fernando Haddad a ser o nosso candidato na capital. Avaliação esta que constará em documento a ser circulado ainda essa semana. Essa mesma plenária municipal da AE deliberou também pelo apoio à candidatura da vereadora de Sônia Coelho. Sônia Coelho é assistente social, educadora e militante dos movimentos populares, membro da Marcha Mundial das Mulheres e da Operativa da Frente Brasil Popular. Nas eleições municipais da capital, pela construção de um programa democrático, popular e de enfrentamento ao bolsonarismo com e sem paletó e gravata, preferencialmente com Fernando Haddad à frente deste programa, para restabelecer a legitimidade junto à militância e para que possamos avançar ao segundo turno e derrotar a direita na cidade de São Paulo. Viva o PT e viva a luta da classe trabalhadora! Valeu, Thaís. Obrigado pelo informe, pela participação, companheira. Pessoal, a gente tem feito o esforço de, em todo episódio do nosso podcast, comentar um pouco do cenário de algumas cidades e de alguns estados. O tema de São Paulo, como eu falei, continua em aberto e a gente volta a falar sobre ele em outras edições do nosso programa. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Como você já sabe, a gente está disponível nas mais diversas plataformas: Google Podcast, Spotify, Rádio Public, Entro e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos ajude a compartilhar e a divulgar. Nos encontramos de novo na sexta-feira. Saudações petistas e até mais.